Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal AFCast. É um prazer receber vocês aqui novamente. Não esqueça primeiro de curtir, comentar e compartilhar. O AFCast ele tem sido um canal de bênção na vida das pessoas, onde a gente tem trazido de verdade convidado empresários, empreendedores para falar sobre diversos temas. Não só sobre negócios, não só sobre algo que vai acrescentar no negócio de vocês mesmos, mas também temas que são relevantes e importantes para a nossa sociedade, para a gente abrir nossos olhos e começar a enxergar o outro lado e começar a entender mais sobre os assuntos, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender assuntos que eu não sei, mas sei também que é importante. E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Karine. Seja muito bem-vinda, Karine. Obrigada, Onde Alex. nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito e tô aprendendo ainda, tá? Me coloco aqui com muita humildade na posição de aprendiz, que é falando sobre inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, né? Eu Exatamente. tenho 10 anos aí que saí da escola e a gente vê hoje, pelo menos eu tô percebendo, uma mudança na cultura, né? Antigamente eu percebi com minha, eu sou leigo no assunto, né, mas eu não via tantas pessoas comentando sobre o assunto. Sim. Hoje em dia, né, a gente recebe muitos psicólogos, neuropsicólogos, acho que é neuropsicólogo que fala, né, que falam sobre esses assuntos, né? E aí eu já quero começar te perguntando, né? Primeiro, quem é você? Como que você entrou nessa área? Por que você gosta desse assunto, né? Vamos lá. Se é profissional, se é pessoal. E aí conta pra gente um pouquinho. Vamos então falar um pouquinho sobre inclusão. É um tema que tem, como você falou, tem sido muito difundido nos últimos anos, porém ainda precisamos expandir ainda mais, Uhum. né? Precisamos falar mais sobre. Então, me apresento, sou Karine Pereira, mãe atípica, pessoa TDAH, gestora escolar, cientista da educação. Então, mas o título que me encanta é o título de professora. Então, eu amo a pedagogia, eu amo trabalhar com crianças, trabalhar com ver o desenvolvimento das crianças. Desde o berçário, eu trabalho com crianças a partir dos 4 meses de idade, né, focando na estimulação precoce. E, a partir daí, começar a entender esse desenvolvimento e inibir, de certa forma, né, a partir do olhar pedagógico e juntando com a equipe multidisciplinar, inibir qualquer transtorno de desenvolvimento que porventura venha existir. Uhum. Legal. E me tira uma dúvida, né? Primeiro, o que é mãe atípica, né? Tem gente que realmente não sabe Hum. ainda, né? A pessoa tá em casa assim, rapaz, mas todo mundo fala esse negócio de mãe atípica. O que é uma mãe atípica, né? Quais são os Bom, desafios de uma mãe atípica? importante, né, esclarecer o que é a maternidade atípica. É um tema que nós vamos falar ainda aqui, eu vou trazer para discutirmos, eu desde de já agradeço o espaço que vocês têm ofertado, mas a maternidade atípica é a maternidade que não é a padrão, a esperada, do filho que desenvolve de forma padrão. Eu tenho um filho com altas habilidades, superdotação, é uma criança, um adolescente, um jovem de 20 anos de idade, então eu comecei a minha história na pedagogia a partir, de observar ele, tá. Eu fiz várias faculdades antes da pedagogia e nenhuma, dessas áreas, né, que foi logística, gestão comercial, marketing, eu me envolvi com tudo, mas o que me encanta mesmo é o desenvolvimento humano, e isso a partir do meu filho, né, de observar as dificuldades que ele tinha na inserção da escola, a partir das relações dos grupos, né, ele foi uma criança muito retraída, que vivia no seu mundo, então, como mãe, aquilo me deixou curiosa. E há 20 anos, tudo isso eram temas que pouco se falava. Uhum. Né, tanto nas escolas, e eu vou explicar o porquê, que nas escolas não se falava sobre pessoas com deficiência, né? Então, a maternidade atípica é nada mais, nada menos que uma maternidade que não é a padrão. Tenho também o Mateu, que é o meu filho de 6 anos. Ele é uma criança com paralisia cerebral, então a criança não verbal, ele não fala, ele não anda. Então, essa é a maternidade atípica, é aquela maternidade que todo mundo admira, né? Todo mundo diz: "Ah, que mãe guerreira, que mãe é essa? Essa é uma mãe fantástica", mas que na verdade não conhece o tanto dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Quando o Mateu chegou,
impressionantemente, 2 anos antes, eu escrevi um artigo científico falando sobre neuroplasticidade e que falava sobre ele, tá. Então, todo o meu artigo de 2017 já falava sobre ele, sobre o desenvolvimento dele, como eu iria estimular ele, mesmo sem conhecê-lo. Então essa é a minha história, por isso que quando eu cheguei aqui eu disse: "Que linda aquela frase, as pessoas acreditam no que você vive e não no que você fala". E eu vivo e eu respiro a educação, eu respiro inclusão, eu respiro esse trabalho em que eu falo com muita propriedade, porque eu vivo isso na minha prática, no dia a dia. Nossa, você falou uma coisa bem legal aí que eu queria até que você, porque assim, a gente sabe que a gente vê no mundo hoje da internet, né, profissionais falando muito sobre esse assunto. E aí, logicamente, eu não tô aqui para desfazer de ninguém, mas tem uma grande diferença, né, entre a pessoa que ela estuda e sabe e a pessoa que ela estuda e vive. Não tem como comparar, porque a pessoa que estuda e vive de fato aquela maternidade, ela fala com mais propriedade. Porque, por mais que ela saiba da parte do conhecimento, mas ela vive em casa. E acho que isso torna até o atendimento diferenciado, né? Sim, Porque você consegue, talvez, compreender melhor aquela mãe que tá passando por aquele momento ali, porque você vive aquilo ali em casa. exatamente. E a inclusão na escola ainda é um processo moroso, tá? De 1988, da nossa Constituição, né, nós vamos falando de inclusão, nós vamos dizendo que, as pessoas são iguais, né, são de direitos igualitários, e vem alguns documentos, né, posteriores para a educação, aí vem do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, aí depois nós vamos tratar da LDB, de Diretrizes e Bases da Educação, que vai falar da inclusão das pessoas com deficiência. Depois nós temos outros referenciais. Por último, agora o parecer 421, é um parecer do Ministério da Educação, que vai trazer para as escolas diretrizes sobre. Uhum. Só que entre as leis e a prática existe um abismo enorme. As escolas elas não estão preparadas do ponto de vista acessibilidade, as universidades elas não estão preparando os professores para esse novo cenário que nós estamos enfrentando. Ah, do ponto de vista técnico, ainda falta, nós estamos engatinhando. E de quem é a culpa, né? Sempre nós vamos procurar um transgressor. Será que é o professor? Será que é esse professor que não quer incluir o meu filho? Né? Então, assim, nós precisamos observar as políticas públicas e entender que é a partir delas que vêm as orientações para as escolas, tá? E essas orientações nem sempre chegam de forma clara, nem sempre chega com recurso, porque antes de boa vontade de professor, o professor precisa ter recurso. E o que nós temos visto é uma briga entre pais e professores. E nós não estamos buscando brigar da forma correta. Nós não estamos buscando brigar por políticas públicas claras, né? Saiu agora também uma cartilha do Ministério da Educação, mais um documento, ou seja, mais um documento para as escolas, e não se traz para essa escola de forma clara como se trabalhar. Quando eu estou falando para você aqui de inclusão de pessoas com deficiência, eu estou falando de várias patologias. Eu estou falando da criança que tem um transtorno opositor desafiador, que tem chegado para as escolas com muita frequência. E o que é isso? As crianças que são aquelas que eram consideradas na nossa época as Eu rebeldes, ia falar agora. né? Aqueles que jogavam tudo no chão. Enfim, hoje nós entendemos que isso não é rebeldia. Tá? Vem as crianças com transtorno de déficit de atenção e aprendizagem, aquela criança que é desatenta, que fica no mundo da lua, que se bate em tudo, e aqui estou eu como uma pessoa TDAH também, que posso falar das dificuldades que eu sofri desde a infância, né, e que eu sofro até hoje no dia a dia, no meu trabalho, na minha rotina, enfim. Crianças com autismo, que foi meu primeiro interesse real, quando eu busquei a pesquisa, foi falar também sobre autismo, e o autismo ele vem em 3 níveis, e como inserir esses 3 níveis no processo escolar, como um professor ele dá conta dessa diversidade, e mais os alunos da classe regular, como é que o professor dá conta de tudo isso? Né? E aí,
aparecem orientações e mais orientações, e que nem sempre fica muito elucidado na nossa prática, no nosso dia a dia, e causa uma confusão na sociedade de modo geral. Perfeito. E você falou sobre questão de incluir, né, as pessoas, as crianças dentro das escolas com certa deficiência. Mas aí eu queria que, por exemplo, imagine o seguinte, imagina assim, uma sala que tem vários alunos com vários perfis diferentes, vários pais diferentes, famílias diferentes e cultura diferente. Deve ser uma coisa maluca, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a reação dos pais, né? Também quando os filhos estão ali, talvez, com a criança que tem uma deficiência, como é que os pais reagem? Primeiro, o projeto da escola, eu também, né, sou gestora escolar, eu tenho uma escola de educação infantil, Fundamental 1. Primeiro, o projeto da escola ele precisa ser muito claro para a comunidade, né? O pai que chega à escola, ele precisa entender que ali é uma escola que vai atender todos os perfis, que não vai ter distinção, tá? Isso, na prática, deveria ser comum, né? Nós deveríamos entender que a escola, o cinema, o shopping, a praia é um ambiente para todos, tá? E a escola não deve ser um espaço diferente, é um espaço que deve incluir. Então, na minha escola, isso é muito claro, isso é muito transparente. Então, as pessoas que procuram a nossa escola, elas já conhecem um pouco do perfil. Eu tenho, nossa escola hoje ela tem 10 anos de funcionamento, a minha prática com a educação ela vem de 15 anos, então as pessoas que já me conhecem por esse perfil, né, da inclusão. A inclusão, ela não é um favor. Eu não peço um favor, por favor, acolha meu filho, matricule o meu filho, não, ela é um direito assistido e precisa ser respeitado, aquele sujeito. E existe uma grande diferença entre matricular e dar continuidade ao processo de inclusão. E isso é custoso para a escola privada. Matricular o aluno não é garantia de inclusão. Integrar esse aluno, né, existe a palavra, integração e inclusão. Integração é colocar esse aluno dentro de uma sala e deixar ele lá quietinho, fazendo qualquer atividade, rabiscando, fazendo qualquer coisa, sem nenhum propósito, sem nenhuma intencionalidade pedagógica para desenvolver esse aluno. Outra coisa é desenvolver um plano de ação, e toda criança com deficiência, ela tem o direito ao seu plano de desenvolvimento individualizado, tá? Então os pais eles precisam entender, a escola oferece o plano de desenvolvimento individualizado Então para a o meu prova aluno, ela é individual, né? a avaliação ela é adaptada, né? Vamos falar de uma criança maior, é uma avaliação totalmente adaptada, certo? À condição e à realidade daquele aluno. Eu tenho um aluno que ele é não verbal, mas que ele tem condição de escrever, ele precisa fazer uma prova com menos questões, com mais tempo, numa sala separada. Esse aluno precisa de uma redução de texto, de um aumento de fonte, de diminuição dos distratores das provas, nas imagens. Então, isso é adaptação. Legal. Eu não avalio o meu aluno pelo que ele sabe, e sim pelo potencial que ele tem, e estimulo para que ele desenvolva o mais rápido possível e que ele atinja aí a maturidade dos pares, né, das crianças que estão junto com eles. Porém, existe um outro fator. Como eu falei para vocês, eu tenho um filho de 7 anos, que ele é cadeirante, e o meu filho, ele não tem condição, ele não quer estar na escola regular. Por quê? Porque as crianças, enquanto estão ali lendo, escrevendo, já sentadinhas numa fileira, ele ainda está aprendendo a andar. Então ele não tem interesse em estar naquele lugar porque ele quer ficar solto. Cadeira de rodas é uma prisão para ele. Ele está explorando os espaços, ele engatinha, ele levanta, ele senta. Então, uma discussão que eu tive recentemente, né, que eu abri lá no Conselho Estadual de Educação, num evento que nós tivemos para escolas privadas, é o repensar essa educação para os níveis de suporte. O meu filho, ele não tem interesse naquilo que está sendo inserido ali. E muitas vezes os pais que procuram a escola, ela diz, o meu filho tem que estar ali. O meu filho tem que estar, o meu filho é cadeirante, o meu filho... Mas será que é interesse
Então, existe também a questão do bom senso, né, da avaliação, da obrigatoriedade legal, tanto dos familiares quanto da escola. Lembrando que a escola não trabalha sozinha, escola que faz inclusão, ela precisa de um apoio, de um suporte multidisciplinar, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicoterapia, né, fisioterapia. Então, é um conjunto, né, são várias pessoas trabalhando para desenvolver aquele sujeito. É muito complexo, né? É um assunto assim que realmente precisa ser discutido. E na verdade, eu lembro da minha época da escola, né? E eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, que há uma discussão aí que as pessoas ficam falando, dizendo que isso sempre existiu, só que não tinha nome, né? E tem pessoas que dizem que não, que na verdade isso está começando agora. Você, como um profissional que estuda, isso sempre existiu? Ou foi uma mudança da sociedade que agora tem aparecendo cada vez mais casos e a sociedade ela precisa se adaptar a essa nova realidade? Existe uma mudança de mentalidade. Antigamente, uma pessoa que era muito grave, né, ela aparecia com estereotipias, né, são comportamentos repetitivos do autismo, não verbal. Onde é que essas crianças estavam? Onde é que essas pessoas estavam? Nos manicômios. Então, elas não estavam sendo vistas na sociedade porque elas estavam colocadas naquele ambiente lá. Uma criança que era mediana, que conseguia dar conta de alguma coisa, mas que tinha uma deficiência intelectual, para onde ela ia? Para as escolas especializadas, né? As APAES, os pestalozes. Então, essas escolas davam conta dessas demandas. E a escola regular eram para os ditos normais. Então, o que há hoje é uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, é o entendimento de que o espaço ele precisa ser igualitário, que todos precisam conviver em sociedade, em comunidade. Entretanto, precisamos entender até que ponto, né, e essa é uma discussão que eu deixo para os colegas da educação, até que ponto é, essa integração, ou seja, essa socialização, ela é benéfica para ambos, né? Tanto para as crianças com deficiência, quanto para as crianças que não têm deficiência alguma. Existem crianças com baixo nível de suporte ou com médio nível de suporte que a escola regular ela dá conta, né? Com adaptações, com modificações, com acompanhamento multidisciplinar. Então, a escola regular ela dá conta. Mas tem casos, como eu falei, do meu filho, que em muitas situações as barreiras são muito maiores. Né? Então, eu penso, né, que nós precisamos preparar as escolas, preparar os ambientes, trazer uma educação que seja interessante, não somente para o grupo, mas para a pessoa com deficiência também. Porque ali é um ser pensante, que apesar de olhar assim, não fala, não anda, mas é um ser que pensa, é um ser que sente e é um ser que decide, isso aqui não é para mim. Entende? Então, essas pessoas sempre existiram, só que elas estavam em lugares onde nós não víamos, e hoje nós temos a internet, nós temos as mídias, e tudo fica muito visível, fica muito aparente. Os professores não detinham o poder e o conhecimento sobre neurodiversidade. Isso era restrito aos médicos, né? Então, quem detinha esses conhecimentos eram médicos. A partir da década de 90, George W. Bush, ele designou a era do cérebro. Ele disse, opa, estamos observando que existe crianças que são divergentes, que são diferentes. Se nós continuarmos dando esse poder de diagnóstico, de observação, somente para médicos, a identificação vai demorar e futuramente os danos serão maiores, né? Nós não vamos conseguir dar conta de identificar. E onde é que essa criança passa mais tempo? A criança passa tempo na escola. Então, vamos fortalecer o professor, trazer esse professor para entender sobre desenvolvimento cerebral, desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico,
sistema nervoso central. Vamos trazer esse professor para a ciência e fazer a educação e a saúde mental andarem juntas, e é a partir da década de 90 é que nós temos esse surgimento de neuropsicólogos, psicopedagogos, que entendem realmente o funcionamento cerebral e podem apontar e dizer: este comportamento é um comportamento típico, e encaminhar para quem de direito, que é o especialista em saúde mental. E tira uma dúvida, o professor ele precisa conhecer cada deficiência para conseguir incluir? Então, os professores hoje em dia estão estafados, verdade é essa. Por quê? Nós temos um DSM-5, que é o Manual dos Transtornos, que é enorme, não vou precisar agora aqui quantos transtornos existem, mas são muitos transtornos. E a nossa grade lá na universidade, lá na academia, é uma grade restrita de acho que 80 horas falando de inclusão. Então é impossível que o professor tenha domínio, tá, sobre todo o DSM-5. Porém, a lei diz que o professor tem que incluir. A escola tem que incluir, tem que fazer inclusão. E por isso que os professores precisam estar em formação continuada, buscar informação, comprar curso online, né? Fazer formação, enfim, precisamos... Eu não sabia, a lei obriga todas as escolas a incluir. Exatamente. Toda escola tem que ter inclusão. Toda escola tem que ter inclusão. Tá, entendi. Toda Agora, escola. volta só aí a diferença entre inclusão e integração, né? Integração. E você chega lá na minha escola com seu filho atípico e eu digo: traz, Alex, que eu cuido, pode deixar aqui. E aí, quando você chega e faz assim, olha, cadê a atividade de João? Onde é que está a atividade? Ai, João não tem atividade porque ele não gosta de fazer atividade. João fica lá quietinho no cantinho dele, ninguém mexe nele, mas ele está na escola. Isso é integração. Eu coloquei ele ali como Entendi. um mero figurante. E no século de hoje em dia, no ano de 2026, com toda a informação, ainda existe isso? Existe. Infelizmente ainda existe. Como eu falei, os professores estão estafados. Mas essa estafa, ela vem justamente pela falta da informação, vem também pela imputação de muitas responsabilidades que muitas vezes não cabe a nós, professores, então acaba que trazem responsabilidades para nós, jogam no colo da escola e diz: a escola agora vai ter que resolver tudo. Olha só que interessante. Eu tento marcar terapia para meu filho, que tem paralisia cerebral, numa clínica especializada que, teoricamente, os profissionais que estão ali, eles estudaram para trabalhar com todas as crianças com deficiência. Dizem que não atendem meu filho porque ele não tem diagnóstico de autismo, ele é uma criança com paralisia cerebral. Ora, como que o profissional de saúde pode escolher com quem ele trabalha? E o profissional da educação, ele não pode escolher com quem ele trabalha. Então, há uma responsabilidade e que eu fico no meio dessa ciranda por sentir todas as dores, né? Como eu falei aqui, eu sinto todas essas dores, eu sinto a dor de ser professora, eu sinto a dor de uma mãe que não tem o filho incluído, eu sinto a dor de ser uma pessoa com deficiência, eu sinto a dor de ser um gestor escolar, de ver meus professores em muitas situações em desespero. Então, é complexo. Só que é impossível? Não, não é impossível. Eu hoje atendo 35 crianças com diferentes níveis na minha escola. E essas crianças convivem de forma harmônica, né? Convivem bem. Porém, vão ter crianças que a gente não vai conseguir dar conta e nós precisamos deixar claro isso. A escola não dá conta de tudo. O professor não vai dar conta de tudo. Precisamos de suporte. E de onde vem esse suporte? Política pública, que entenda que existe professor que vai precisar de uma assistência psicológica, professor que vai precisar de uma formação mais intensificada, né? Assistentes terapêuticos na escola, né? Nós trabalhamos junto com clínica, então as clínicas trabalham e levam as suas assistentes para a escola. É uma cadeia, tá? De um processo que não é fácil, é um processo denso, mas é um processo que tem conquistado e avançado todos os dias. E quais são essas adaptações que uma escola pode fazer? Básicas, assim, já para começar a incluir, né? Bom, aí vamos falar do que é básico, né? A escola precisa ter uma rampa. A escola precisa ter
um corrimão. A escola precisa ter um banheiro que atenda uma criança com deficiência. Tá? E aí eu tô falando da parte estrutural, né? A parte Mas hoje física, não é de obrigatório, infraestrutura não? é obrigatório, tá? Mas ainda assim passamos, por exemplo, tem clínicas que não vão ter essas adaptações. Então, a escola precisa ter um banheiro adaptado, uma rampa, corrimão, a escola precisa ter cadeiras que sejam adaptadas, um espaço preservado para essa criança que vai chegar com alguma deficiência de locomoção, alguma deficiência física. Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pedagógico, as adaptações de aula. Hoje existem o DUA, né, que nós chamamos de o Desenho Universal de Aprendizagem. O que é isso? É um planejamento que cabe todos. Um exemplo disso, eu vou falar de fração e eu tenho na minha sala de aula uma criança que é autista. Se eu vou falar de fração para todos, incluindo a minha criança com autismo, eu sei que essa criança tem uma deficiência intelectual. Cabe utilizar o quadro como uma aula expositiva? Não. Eu não posso usar uma aula expositiva porque eu vou deixar de incluir esse aluno que tem deficiência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pizza, vamos construir uma pizza juntos, vamos fracionar essa pizza, ensinar a fração ali a partir daquela pizza. Essa aprendizagem fica mais fácil para todos. Não fica somente fácil para a criança com deficiência, ela vai atingir o objetivo de todos os alunos que estão inseridos naquele grupo. Então, o DUA ele é um planejamento estratégico voltado para atender a todas as demandas que estão inseridas ali na sala de aula. Muitas vezes, as demandas não são apenas cognitivas, ou seja, de aprendizagem, as demandas são comportamentais. Então, eu tenho alunos que têm dificuldades para se manter muito tempo parado, então o professor precisa fazer alguma adaptação na cadeira, preciso colocar o aluno mais próximo de mim, o professor precisa ficar atento ao comportamento, se é um comportamento agressivo desse aluno com o outro colega, e tomar as devidas providências, tá? Então, são muitos pontos que a escola vive hoje, mas eu digo sempre que não há impossibilidade em incluir. E digo e reforço que incluir não é colocar numa escola, incluir não é chamar para festa. Incluir é convidar para dança. É verdade, é verdade. Gostei da resposta. Eu anotei aqui uma coisa bem legal, tá? Primeiro, como a família pode contribuir para que a inclusão aconteça de forma mais eficaz? Porque, pelo que eu entendi, a inclusão, logicamente, está falando sobre as escolas, né? Mas a família. Primeiro, eu queria saber o seguinte: vamos lá. A gente tem uma sala, por exemplo, de 40 alunos, tá? E eu queria ouvir você. A gente tem um aluno que tem uma deficiência e precisa ser essa inclusão, que não é integração, já aprendi, é inclusão mesmo, tá? Esse um aluno, mesmo ele sendo uma minoria na sala, né, de um mesmo, o papel da escola realmente, por exemplo, é trazer essa atividade da pizza, ou por ser um aluno, ser uma minoria, a escola pode seguir com a atividade normal e depois um exemplo que acontecia muito na minha época, né? Depois ele separava um momento para explicar só para aquele aluno, porque ele não entendeu, tipo, tirar uma dúvida, né? Como é que hoje se comporta a parte pedagógica? Eu preciso garantir a aprendizagem para todos. E métodos existem, né? Eu tenho certeza que os meus nobres colegas professores, eles já aplicam o DUA, né, o Desenho Universal de Aprendizagem, eles já aplicam por osmose, porque primeiro ponto para ser professor tem que ser criativo. Boa. Professor tem que ser criativo, o professor tem que saber improvisar, professor tem que ter manejo ali com todos, né, com a diversidade. Então, incluir hoje na parte da aprendizagem, da parte acadêmica, é trazer o entendimento para todos, independente. Então, se eu posso fazer a pizza, por que eu vou aplicar primeiro uma atividade mais densa? Né, uma explicação mais densa? Eu posso trazer, sim, a parte mais prática da atividade, digamos assim, né? Então, vou falar vamos falar sobre as árvores.
Se eu posso levar essas crianças para o pátio e fazer uma explicação prática, palpável, né, ajustável ali à condição e à realidade de todos, e depois aplicar uma prova diferenciada, né? Porque assim, a explicação é única, mas o nível de entendimento é individual. Ainda existe bullying referente a crianças assim? Na verdade, existe muito. Eh, e hoje o bullying é tratado de forma criminosa, né, então a escola, ela precisa ter políticas que inibam o bullying, o cyberbullying dentro da escola, isso está lá no ECA Digital. Então o ECA Digital, né, que é a nova versão aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer, orientações contra o bullying, contra o cyberbullying na escola, justamente para inibir esses tipos de comportamento. Entendi, legal. Como é que pode diferenciar um comportamento esperado do desenvolvimento infantil de sinais que realmente merecem investigação, né? Porque hoje em dia, né, a gente vê muito assunto, a gente sempre fica achando ali que tem alguma coisa, né? Uhum. Vamos iniciar falando de marcos de desenvolvimento. Quando você tem filho, Tenham. quando você leva lá para o médico, para o pediatra, leva lá a sua cartinha, sua carteira de vacina. O médico pega aquele e diz: "Tá acompanhando, pai, os marcos do desenvolvimento? Aham. Já engatinhou, já rolou, já sentou na idade certa? Tá falando, né, tá balbuciando?". Então, primeiro ponto dos pais, que têm crianças pequenininhas, é fazer a observação dos marcos do desenvolvimento. Não existe mais essa história de cada criança tem seu tempo. Cada criança tem um tempo, é claro, mas existe um teto, uma janela para que esse tempo seja atingido. Passou desse tempo, precisamos fazer a estimulação precoce, tá? E a escola, que entende sobre o seu papel, né, de desenvolvimento e de estimulação, ela vai fazer ali aquilo que é competência dela. Caso não consiga, vamos ter que acionar então aí a equipe multidisciplinar, a pessoal de saúde mental, que trabalha em parceria com a escola. E é por isso que eu te falei que eu gosto de trabalhar com bebês, porque qual é o meu objetivo? É pegar esse bebezinho de 4 meses e começar a fazer a análise, biopsicossocial, analisar esse desenvolvimento. Como é que está esse bebê? Está andando, está falando, está desenvolvendo, está atingindo os marcos? Não está? Vamos fazer a intervenção mais precoce possível, porque quanto mais precoce possível, menos danos lá na frente. Uhum. Porque no conceito de neuroplasticidade, o que é isso? É, é um conceito que diz que o cérebro ele expande a partir de estimulações. E de onde vêm essas estimulações? Estimulações sensoriais, em cada etapa. Então, eu tenho um bebezinho, eu preciso fazer estimulação sensorial. Vai aquelas brincadeiras que vocês acreditam, ih, melou a criança toda, né? Sujou de tinta, passou papinha na cara, brincou de cair no chão, de fazer aquele balanço. Uhum. Isso tudo é estimulação, estamos produzindo ali, nessa criança, efeitos para que o desenvolvimento cerebral aconteça, certo? E isso acontece num cérebro típico ou num cérebro atípico, ou até mesmo num cérebro lesionado, como é o caso do meu filho. E meu filho, para você ter noção, ele é uma criança que ele foi muito grave, é uma criança que é um milagre vivo, passou 78 dias na UTI, e eu já trabalhava e já tinha escrito isso sobre ele há 2 anos antes, sem saber que era para ele. Então a minha pesquisa toda foi fundamentada em neuroplasticidade. E o que é que a neuroplasticidade diz? Quanto mais estimulação nos primeiros momentos da vida, até os 6 anos de idade, esse cérebro está, né? Por isso que diz assim: a criança aprende tudo, com até 6 anos ela aprende tudo, é aquela criança que é papagaio, né? Uhum. Esponja que aprende tudo. Então, quanto mais estimulação eu dou para essa criança até os 6 anos de idade, independente de qual a condição cerebral dela, ela vai ter um desenvolvimento melhor. Então, meu filho, a condição dele, a o prognóstico dele era muito ruim. Ele seria uma criança que usaria sonda gástrica, que estaria em cima de uma cama, que certamente, se sobrevivesse, usaria traqueostomia. Então, era um prognóstico muito ruim. Então, quando ele saiu da UTI com 70 dias, se eu não me engano, o que é que nós fizemos? Estimulação. Vamos lá, estimulação. Hoje, meu filho brinca como uma criança
de 3 anos, ele levanta, ele senta, ele conversa, ele se comunica da forma dele, através de expressões, e nós entendemos tudo que ele se comunica. É uma criança que ama música, é uma criança que fica de pé, dá passos. Então, Ele tem quantos anos? 6. Então, nós demonstramos a partir daí que a estimulação precoce, ela é capaz sim de sanar muitas dificuldades. Eu espero que esse desenvolvimento dele seja um desenvolvimento padrão? Não, porque existem lesões ali. As lesões ocorreram, mas eu minimizo os danos causados por essas lesões a partir do momento em que eu trago a estimulação correta, estimulação certa e estimulação profissional. Legal. Muito bom. O que é que você diria hoje para um gestor escolar que afirma que sua escola não está preparada para a inclusão? Ainda tem isso? Gente, estamos tentando fazer engolir, né? Aham. Porque, assim, não tem mais essa possibilidade de a escola não estar preparada para incluir. Eu venho cantando essa pedra desde 2011. Eu venho falando que ia chegar um tempo que a gente nós não teríamos como dizer não tem condição. Tá? Uhum. Primeiro, as leis estão aí. Segundo, o conhecimento está aí para todo mundo. As técnicas estão aí. Bom seria, sim, que nós tivéssemos o apoio da escola especializada para casos mais severos, mas não é possível ainda. Existia a possibilidade do AE, né, que é as atividades no contraturno para essas crianças em escolas públicas. Enfim, não tem mais essa possibilidade. Eu não tenho mais como dizer, eu não quero mais uma criança com deficiência na minha escola. Eu não aceito mais. Antes podia, né? Antes podia. Uhum. Antes podia porque existiam as escolas especializadas e é por isso que você não via na sua turminha muitas crianças. Eu lembro que na minha fase escolar eu tive uma coleguinha com Down. Pronto. Era muito pouca coisa. Não tinha. Aí vocês perguntam assim, essas crianças surgiram de onde? Aí tem uma discussão, papo de leigo aqui, tá? Você, né, e a maioria das pessoas são mais adeptos a ter escolas juntas ou você tem escolas separadas seria mais assertivo? É o que eu estou te falando. As escolas especializadas, elas são importantes, tá? Porque tem casos que a escola regular não vai dar conta. E não é porque a escola não quer dar conta, é porque aquele caso realmente é um caso mais denso. Por exemplo, crianças que usam traqueostomia, gastrostomia. Né? A escola não dá, a escola é escola, não é lugar de saúde. Então, como que a escola lida com isso? Tá? Então, o ideal é que se existisse sim as escolas especializadas, mas assim, não para todos os casos. Não para uma criança com autismo de nível de suporte 2, 3, que muitas vezes a criança com nível de suporte 3, ela tem total condição. Não uma criança com TOD, não uma criança com paralisia, né, que tem condição de paralisia, que a criança pode estar na escola. Não uma criança surda. Então, tem casos e casos, né? A minha discussão aqui não é sobre dizer que a escola tem a obrigação de lidar com todos os casos, porque eu sei que existem limitações técnicas para isso, tá? Técnico. Mas, assim, fazer uma força para poder apoiar uma família que chega, tá? Não é simplesmente dizer não tem vaga, porque é o que nós recebemos na escola. A escola lá diz que não tem vaga, simples assim. Não, eu não tenho vaga por isso. Mostrar para aquela família, porque a família também já está cansada de sair de uma escola e receber negativa, de voltar em outra escola e receber negativa, tá? Porque simplesmente o filho dela recebeu um diagnóstico e que vai ser uma sentença para o resto da vida. Eu acho que até os pais devem ficar bem chateados, né, com essa situação. Não só os filhos, mas também os pais, né? Que a jornada, ela não é fácil, não. Imagina a frustração. Como é o nome do seu filho? Minha filha Lara. Lara. Vou procurar a escola para Lara. Tenho dinheiro para pagar a escola para Lara. Passo por 5 escolas e só porque a Lara, né, tem um laudo, Lara, a escola nem conheceu a Lara. A escola nem viu a Lara. Só porque você disse assim, olha, tem um diagnóstico. Olha, pai, não tem vaga não. Tava tudo pronto para ter a vaga, mas agora você já trouxe lá, não tem vaga não.
Imagina a frustração para você. Então, é por isso que as escolas têm recebido também muitos, muitos processos, tem muitas coisas acontecendo. Gente, eu não sou nem a favor e nem contra. Eu sou a favor do diálogo. Eu sou a favor do entender tanto a família e de fazer a família entender as dificuldades que a escola apresenta. Se você pudesse deixar a mensagem para professor, gestor e família sobre inclusão, o que é que você falaria? Aquele desabafo. Professor, você escolheu a profissão, que é uma profissão extremamente complexa nos dias de hoje. Se você escolheu essa profissão, faça porque ama. Não espere recompensa. É claro que nós não vamos trabalhar de graça, tá? Porque ninguém é relógio. Todo mundo vai trabalhar porque precisa do seu salário. Mas não espere recompensa. Incluir não é fácil. Eu sei, eu trabalho, eu estou na ponta também da escola e eu sei de todas as dificuldades que apresentam, né? É criança que chega batendo na outra, é criança que chega desregulada e acaba atrapalhando ali a rotina da sala. Então nós precisamos ter manejo. E às vezes o professor ele sai de casa, o que é que eu digo aos meus professores? Sai de casa, deixa todos os problemas aqui atrás da porta. Quando sair e voltar, a gente carrega. Se precisar sair da sala, vir desabafar aqui comigo, aí eu passo para o gestor também. Desabafa, acolhe seu professor. O gestor precisa acolher o professor. Porque lidar com uma sala heterogênea, como nós estamos vivendo, não é fácil. E principalmente com o débito que nós temos de formação. Então, nós temos um débito de formação absurdo. A minha sala, na época, formaram 50 profissionais. Todos eles escolheram a área de ludicidade, escolheram outras áreas e ninguém escolheu inclusão. Sabe por quê? Porque isso não foi estimulado lá na formação acadêmica. Então, nós precisamos entender que existe um débito, sim, desde a nossa formação acadêmica, e eu não posso jogar no colo do professor e dizer a ele, se resolva. Não, Ainda existe débito, tipo assim, existe falta de professor? Você que tem muito tempo na área, assim? Falta de professor? Não. Então, Tem falta de professor qualificado. entendi. Isso tem. Tem professor. Agora, que entenda de neurodiversidade, que saiba incluir, que saiba adaptar e que saiba resolver e manejar a sala de aula nessa complexidade, é bem difícil. Mas, assim, brilhantemente, os nossos professores, eles têm uma capacidade adaptativa fantástica. E os professores, eles vão atrás. Eles correm atrás, eles fazem. Por isso que quando as famílias querem brigar com o professor, eu digo, não briga com o professor, que nós estamos brigando com a pessoa errada. Nós temos que brigar, sim, contra as políticas públicas, é reavaliar como é que as coisas estão chegando para nós, é pensar e repensar essa inclusão lá de cima, e não aqui embaixo. Né? Porque aqui embaixo a coisa já chegou estabelecida. Então, os professores, eles fazem muito, tá? Não é pouco, não. Mas, muitas vezes, fazem muito mais pela prática, pelo amor, né? Muito mais pelo insight do que mesmo pelo conhecimento técnico. Ser professor é desafiante? Muito. Muito desafiador, mas assim, não tem profissão no mundo que eu receba o amor que eu recebo todos os dias. Tá? Eu recebo um carinho absurdo. Hoje eu cheguei na escola, já encontrei uma briga lá de 2. Um, inclusive, né, com autismo. E aí estavam lá brigando. Quando eu cheguei, disse, por que tá brigando? Vem cá, conversa comigo. Não, tudo bem, dou meu tempo. Quando você tiver seu tempinho, você volta lá e conversa comigo. Pronto, então são o manejo que nós temos que ter. Aquele momento ele não quer conversar. Eu não vou insistir porque eu vou desregular esse aluno. Eu vou esperar ele regular, ele entender e voltar para conversar comigo. Eu vou acolher esse aluno, eu vou abraçar esse aluno, entender as dificuldades que ele tem. Porque muito interessante é você apontar, esse aluno não é educado, esse aluno não faz isso, essa família é aquilo outro, sem você entender a causa raiz. Vamos falar um pouco também sobre as reuniões escolar, né? Eita! Reunião escolar. Reunião, ainda bem, hoje nós estamos com um grupo de pais, principalmente homens, tá? Os homens têm surpreendido muito. Os homens vão dominar o mundo. Os homens estão surpreendendo muito, os homens estão participativos, né? Eu lembro que na época de meu pai, eu não lembro meu pai ter ido numa reunião escolar.
Eu não lembro de meu pai estar em festas, de escola. Então, nós temos um grupo na minha escola, posso pegar minha escola como referência, de famílias que são muito presentes. Então, nós temos uma relação fantástica com as famílias da nossa escola. As famílias, elas fazem questão de estar perto, as famílias fazem questão de apontar se tem alguma coisa. Então, assim, eu pego a referência da minha escola, é uma escola que tem uma relação muito próxima com a família, eu faço essa relação junto com minha sócia, eu, do ponto de vista pedagógico, ela da parte administrativa financeira. Então, é uma escola que hoje atende 140 crianças, e 140 pais, né, 140 mães, e aí vem os agregados E também, a nós avó, atendemos avô, todos. tia, tia. E nós atendemos todos com muito carinho. Então, as reuniões sempre são muito objetivas, claras. Às vezes, sim, tem uma coisa para ajustar, um ponto que não existe local perfeito, né? Somos seres humanos passíveis de falha, mas as falhas elas precisam ser corrigidas, observadas e tratadas de forma através desse diálogo, né? O diálogo, eu sempre digo, o diálogo ele é o caminho para tudo. A gente tá chegando no nosso final do nosso podcast, né? E antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouco, porque quando a gente vira pai, tudo na nossa cabeça muda, né? E eu percebi que muitas coisas que a gente vê na fase adulta das pessoas tá ligada ali à infância. Então eu comecei a valorizar e aprender muito sobre a infância. Eu percebi que é a base. É a base de tudo. A escola, o relacionamento, a comunicação, as palavras de afirmação. Eu tô estudando. Eu tô estudado. Parabéns. Então eu já sei que a base é quem Lara vai ser lá no futuro. Né? Então tenho muito cuidado com a infância, com cada fasezinha dela ali, porque eu sei que eu tô plantando para lá na frente, né? Ter uma colheita boa. E dizer assim, não, minha filha, ela tem uma infância maravilhosa e ela agora é uma adulta responsável que, né, recebeu o amor do pai e tal, enfim. Beleza. E eu quero falar não só dessa parte da família, mas também sobre o papel da escola nessa infância, e principalmente uma escola que ela tem uma cultura e um ambiente bom. Por quê? Porque quando a gente vai avaliar, eu fico muito preocupado, né? Fico pensando, você fica, ai meu Deus, vou botar minha filha aonde e tal. A gente fica muito preocupado, né? Com essa cultura do ambiente, porque influencia ou não influencia? Demais. Influencia. Demais. Às vezes procuramos, eu quero uma escola que seja uma escola grande, que tenha muitas atividades extracurriculares, muitas responsabilidades. E eu digo para você, pai de Lara, Lara precisa brincar. Um brincar intencional, tá? Na escola não vai ser o brincar pelo brincar, vai ser o brincar com intenção pedagógica, com estimulação, tá? Mas não vai deixar de brincar. Então, o que as famílias se perdem hoje eu preciso colocar, encher a agenda da criança. Eu preciso botar no karatê, no balé, na natação, enfim, eu loto uma agenda de uma criança, eu canso uma criança, eu tiro essa criança do principal envolvimento dela, que é a socialização. Criança precisa socializar para que se construir e construir a sua perspectiva, né, de vida futura e a partir daí começar a solucionar os conflitos da vida. Tá? Tanto agora quanto no futuro. E como é que a gente aprende a lidar com os conflitos da vida? A partir das brincadeiras. A nossa infância foi como? Como é que foi a sua infância? Foi jogando bola, Isso. foi disputando o brinquedo, foi brigando de cabo de guerra, Dando porrada. dando porrada no colega. Hoje não é mais aceitável isso, mas mas assim, nós aprendemos naquela conjuntura, ou não aprendemos, né? A lidar com as frustrações, a lidar com as perdas. Então, hoje, eliminar essas dificuldades do filho não vai ajudar. Eu não preciso eliminar a socialização. Eu preciso orientar a socialização. Então, é o brincar intencional, o socializar, a afetividade. É o tripé para que sua filha tenha um desenvolvimento saudável. Então, acaba essa história de, vou colocar para fazer isso, aquilo, aquilo. Tem tempo para tudo. Uhum. Ela vai chegar esse tempo. Mas hoje é o brincar,
É o favorecer a brincadeira, é o diálogo, é a conversa, é a história, é a construção do imaginário, é pegar essa criança e colocar ela para construir o próprio brinquedo. Hoje nós estamos acostumados a chegar ali na loja tal e comprar o melhor brinquedo, tá? Perdendo a oportunidade de aprendizagem, de ensino para essa criança. Uhum. Se eu ensino essa criança a construir um brinquedo, eu estou trazendo muito mais valores para ela do que se eu comprar pronto. E hoje o comprar pronto tá na moda, né. Um dia tive uma aluna que chegou na escola com um estojo de R$ 1.000, com várias canetas, com não sei o quê, com não sei o quê, e fica a disputa de quem tem mais. Então perdeu-se o valor do ser, né, e hoje quem tem é quem é valoroso. E é essa desconstrução é que nós lutamos todos os dias na nossa escola, formação cidadã. Pô, perfeito isso aí, perfeito. Vou até comprar um Lego. Lego patrocina o podcast, viu? Ai, ai. Mas para a gente fechar aqui, se você pudesse mudar apenas uma coisa na educação brasileira para transformar a inclusão, que seria? A academia, a formação na faculdade. Uhum. Ela precisa se modificar e falar uma linguagem que seja atrativa para que os alunos, né, as pessoas em formação pedagógica, em formação das aulas das áreas de licenciatura, para que eles entendam de fato o que é inclusão e que não é um favor, não, é uma obrigação e antes de uma obrigação, é uma necessidade humana, é humanidade, é humanitário. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer, né, agradecer a vocês, acredito que vamos firmar muitas parcerias, né, a partir Legal. de agora, temos muitos assuntos a tratar, e para mim foi uma experiência incrível, muito obrigada. Perfeito. Não esquece, turma, de comentar, curtir, compartilhar, mandar para os amigos, enviar. É um assunto que é muito importante. Eu aprendi muito aqui, tá? Tenho esse benefício aqui de aprender com as pessoas. E você também tem esse benefício aí de aprender, tanto no YouTube como no Spotify. Você pode escutar, pode enviar e realmente entender que inclusão hoje faz parte, né? É um novo mundo, né? Não tem uma opção de dizer assim, não, eu não quero aprender, eu não tenho como. Você tem que ter conhecimento, né? Então, você tem que estar por dentro das informações, porque é uma nova era. Então, realmente, você não tem a opção de se isolar, né? Não tem como, né? A gente vive numa sociedade, então a gente tem que aprender a conviver e realmente amar as pessoas do jeito que elas são. É isso que a gente aprendeu aqui hoje. Então, muito obrigado por mais episódio da FCast. Até a próxima. Até mais.